Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma indicação do JC e dessa vez eu vou indicar um livro denso. Denso assim, é um livro que mistura ciência e religião. O autor é um velho conhecido meu nesse sentido assim de leitura, gosto muito dele, leio bastante, sempre que posso pegar um livro dele na mão eu leio. Alistair McGrath, e ele faz parte de uma trilogia, uma coleção Fé, Ciência e Cultura. E o Alistair, ele fala sobre o fundamento de um diálogo entre ciência e religião. Há uma falsa impressão de que ciência e religião não se combinam, que são antagônicas. E na verdade não é bem assim. Primeiro que a ciência derivou exatamente de religiosos. Isaac Newton era religioso, Pascal. Nós temos inúmeros físicos, químicos, biólogos. Darwin, por exemplo, era religioso. Então nós temos inúmeros exemplos de pessoas no decorrer da história que foram grandes cientistas e que também eram grandes religiosos, pessoas que estudavam a fundo até mesmo questões teológicas. No caso aqui deste livro, Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo, de Alistair McGrath, ele fala sobre vários aspectos da ciência. Desde como se começou essa celeuma entre uma tentativa de divisão entre ciência e religião como antagonistas, como também ele faz bastante defesas, né, bastante argumentação falando acerca do quanto a religião contribui para a ciência e quanto a ciência contribui para a religião. O quanto elas podem conversar entre si e ampliar a visão uma da outra com relação aos vários aspectos, tanto da espiritualidade quanto da própria epistemologia, da ciência, aos aspectos mais diversos relacionados tanto à física, tanto à ciência como à física, à biologia, como também com relação à própria teologia, ao próprio desenvolvimento da espiritualidade e a relação da, da religião com os aspectos do mundo, né? Com a leitura acerca do universo, com as teorias acerca da origem do homem, acerca da origem da Terra, do universo. Então existem bastante argumentos muito interessantes aqui quando ele começa a falar sobre o ajuste fino do universo e a sua relação com a cosmogonia, tanto de Gênesis quanto a relação de João, capítulo 1, é muito interessante, gente. É muito legal mesmo. É um livro que muitas vezes você vai, no meio da leitura, você vai ter que voltar um pouco atrás, começar a ler de novo, para conseguir entender a argumentação do Alistair. Não é que o Alistair escreve difícil, muito pelo contrário. Ele é famoso exatamente porque ele consegue traduzir textos e conceitos muito complexos, né, em uma linguagem até simples e acessível. Então, a linguagem do livro não é um absurdo, não é difícil. A leitura não é desagradável, porém, é uma leitura que fala de um assunto difícil, de um diálogo entre duas ciências, na verdade, assim, a ciência e a religião, numa tentativa de mostrar como elas se sintonizam. E isso não é algo fácil em nenhuma linguagem. E aí, isso faz com que muitas vezes o texto fique um tanto complicado de se entender a argumentação. Então você precisa ler devagar, com tranquilidade, entendendo aquilo que está sendo dito em cada tópico. Então ele aborda aspectos tanto científicos, quanto filosóficos, quanto teológicos. O Alistair, na verdade, ele tem doutorado em, se eu não me engano, em biofísica, professor da Universidade de Oxford, ex-ateu, escritor de vários livros fantásticos, inclusive um dos livros que eu li dele, que eu achei fantástico, é o Fundamentos da Teologia, é fantástico, ele consegue traduzir muito bem conceitos difíceis em uma linguagem prática, de fácil assimilação. Ele não faz outra coisa a não ser isso também neste livro. Porém, como eu já disse, o modo de argumentar, as coisas que são argumentadas, é uma relação difícil de ser construída. Por isso, muitas vezes, a linguagem no meio do livro vai te te dar um pouco de estranheza, principalmente se você não tem relação com assuntos científicos. Se você não é acostumado a ler sobre física ou sobre
astronomia ou ciência de forma geral, você acaba estranhando um pouco, então, mas vale muito a pena. Um dos aspectos que eu vou fundamentar aqui para a gente poder finalizar esse vídeo e eu confirmar com você de que é uma indicação muito valiosa esse livro do Alistair McGrath, é a relação que ele faz entre a criação e a teologia, a criação e a espiritualidade. Como nós encaramos a nossa terra? Como nós encaramos, por exemplo, o meio ambiente? Né? Eu vou falar sobre a minha área, né? Eu sou formado em agronegócio, a minha primeira graduação foi em agronegócio, e sou formado também em gestão. Minha especialização foi ligada à área de sustentabilidade, então eu gosto muito dessa área. Essa área de meio ambiente, sustentabilidade, economia ambiental, tem a minha cara. E eu gosto de lidar com isso. Quando o Alistair McGrath ele fala sobre ciência ligada à natureza, ao estudo da natureza, e a teologia, ele constrói uma ideia de que nós devemos preservar a natureza exatamente porque ela é criação de Deus. E assim, e aí é uma opinião que eu concordo plenamente, assim como Deus criou a natureza e ela se corrompeu junto com a humanidade na sua queda, assim também ela será redimida. Portanto, faz parte da missão do homem também cuidar da natureza, também cuidar da criação de Deus. Porque Deus se manifesta através do livro da natureza, que é a criação como um todo, né, o argumento ontológico, o argumento do design, e também do propósito, e também ele se manifesta através do livro escrito por ele, que é a Bíblia Sagrada. Então nós temos ali 2 livros para ler, a Bíblia Sagrada no nosso dia a dia, e nós podemos enxergar Deus através da criação. Não é isso que os Salmos dizem, não é isso que Paulo conta, não é isso que a Bíblia toda traduz, uma ideia de que existe uma relação intrínseca entre nós, seres humanos, cuidando da criação de Deus, que é o meio ambiente, que é o nosso mundo, que é o lugar onde nós vivemos, o nosso habitat. Então, por isso, é importante sim ler este livro, principalmente você estudante, universitário, para você entenda que muitas vezes essas ideias que tentam desagregar religião e ciência, na verdade não passam de argumentos falaciosos, baseados em uma premissa iluminista, renascentista, totalmente diferente do que na verdade pode ser visualizado nas altas camadas do debate científico. Beleza, pessoal? Então fica aí a dica, foi um ótimo livro, uma leitura maravilhosa, são 337 páginas deliciosas de se ler, principalmente para quem é ligado em ciência. Beleza, pessoal? Grande abraço e até a próxima indicação, se Deus quiser. Até mais!